Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Vamos Subir, dessa vez um CEO Talk, aprendendo com Jonas Marques sobre carreira, liderança, pessoas e tantos outros temas para acelerar sua carreira, sua jornada. Meu nome é Flávio Aliati, eu estou como cofundador e CEO do Vamos Subir e é um prazer estar aqui com vocês fazendo o nosso primeiro podcast presencial. Jonas, estou muito contente de estar aqui com você, obrigado pelo seu tempo. Depois de anos tentando, a gente conseguiu. Grande prazer, Flávio. Vamos subir. Vamos subir. Quando a gente conversou, você estava na Nova Zelândia, se eu não estou enganado, certo? Austrália. Mas você passou por Nova Zelândia também. Eu ficava responsável pela Austrália e Nova Zelândia. Você imaginava lá atrás que você se tornaria o que você se tornou e vem se tornando? Não, Flávio, eu acho que isso é construído no dia a dia, né? Eu acho que eu sempre, quando alguém me pergunta, poxa, o que deu certo, o que você fez? Cara, eu sempre fui onde o meu medo estava. Né? Quando eu recebi um convite que me fazia medo, que assustava, eu dizia, puxa, talvez esse seja o lugar que eu tenho que ir, porque tem muita coisa para aprender. Né? E quando você nasce já com a característica de entender que você é infalível e que você, naquele dia, você é o máximo que você conseguiu de você mesmo, com todo o perdão, com toda a autocompaixão, você vai e faz e acaba as coisas acontecendo. Que legal. Obrigado por começar compartilhando isso. E acho que a gente tem que ter uma visão de auto-perdão e uma visão de entender que a gente tem que tentar o nosso melhor naquele dia. Talvez esse seja o critério, o indicador que a gente controla para determinar se a gente está progredindo e sendo bem-sucedido? Eu acho que é um dia depois do outro, né? Acho que uma das coisas que me ajuda muito, eu sou muito agitado, né? Uma criança que tinha dificuldade de ficar dentro da sala de aula, de metodologias de ensino, eu diria, tradicionais. Eu sempre fui um cara que procurei aprender de tudo que você possa imaginar, né? Eu achava que a educação, que a formação, ela ia muito além daquilo que eu gostaria de fazer. Porque um dia esse repertório você acaba utilizando no seu storytelling como líder, para fazer analogias, para explicar um pouco para as pessoas qual é o teu pensamento, né? Então, acho que isso aí ajudou muito desde o início de ser curioso. Sempre fui um cara muito curioso, sabe? Que legal. A gente vai falar sobre tecnologia, aprendizagem, como é que você tem se reinventado e continua progredindo. Eu queria começar com uma pergunta que é: quem é o Jonas com aquilo que não está no currículo, não está no LinkedIn, não está publicado na internet? Eu acho que eu sou, já devo ter gravado muitas vezes entrevistas, etc. Eu acho que tudo é muito público, né? Porque exatamente vem dessa imperfeição, dessa autoexposição mesmo. Acho que quando a gente se expõe, você tem mais possibilidade de receber feedback, por exemplo, né? Então, muita coisa tá nos podcasts, tá nas entrevistas, tá no LinkedIn. Eu sou um cara que sou filho de funcionários públicos, né? Meus pais eram funcionários públicos, eram servidores públicos, muito comprometidos. Então, daí eu aprendi a força do trabalho a longo prazo e o que ele pode trazer de aprendizado, de construção familiar, né? Muito bem casados. E aos 15 anos, nessa minha inquietude com a educação tradicional, mesmo sendo uma escola montessoriana naquela época, ainda era uma coisa do decoreba naquela época lá, e eu realmente sofri um pouco, eu diria, né? E eu convenci meus pais a comprar uma câmera Super VHS, quando fiz 15 anos, e saí aí, convenci um sócio a comprar uma ilha de edição, e a gente começou a fazer vídeos de casamento, batizado, aniversário, parto, né? E fomos aí evoluindo nessa carreira até trabalhar para o Estado, para a Prefeitura, para algumas empresas, fazer vinhetas naquela época. Tudo paralela ao trabalho. Então, com 15 anos de idade, eu já tinha clientes. Né? Isso aí era fascinante, porque cada cliente tinha uma expectativa. Aquela gravação que a gente fazia, aquilo ali, para a gente poderia ser mais um cliente, mas para ele era 100%, ele se preparou para aquela festa, né? Então, a sensibilidade, nós fizemos escola de cinema, fotografia, eu e meu sócio, né, para poder entender, para buscar um pouco da ciência, mas eu aprendi aquilo ali e me ajuda até hoje, que tudo é o ângulo que você coloca. Né? Porque o assunto, né, o objeto que você está filmando, ele está lá, é uma pessoa, é uma coisa, é um pôr do sol. Tudo é a forma do ângulo que você coloca, qual é o enquadramento que você coloca, qual é a temperatura do que você está captando, qual é a emoção. Né? Então, acho que isso trouxe assim, um acelerador de criatividade. Acho que essa foi um pouco da contribuição. E fiz isso paralelo à escola. E depois, infelizmente, o pai desse meu amigo ele foi assassinado.
né, numa briga de trânsito boba, ele era escritor, ele era cineasta e ele era o grande incentivador da gente. E, infelizmente, o meu amigo ele ficou internado muito tempo na UTI e eu deixei tudo, larguei tudo para tomar conta dele. E quando ele saiu, não tinha mais clima para a gente ter essa empresa. Então, olhei, pensei, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir em divertimento. Nós vamos pegar, vou vender tudo isso. Meu amigo se recuperando, eu vou comprar uma moto e a gente vai curtir um pouco a vida nessa moto, etc. E dessa moto, 3 meses depois, a gente vendeu pelo dobro. Compramos 2 carros, de 2 carros para 4 carros, 5 carros, a gente começou a negociar com carros usados, né? Só que eu logo descobri que eu não ia dar certo, né? Porque era o meu mesmo sócio, né? Então eu recebia os clientes chegavam a dizer, olha esse carro, tal, papai, e eu começava a mostrar os defeitos do carro. Então, olha, esse carro foi batido aqui, o motor vai precisar de uma revisão daqui a X mil quilômetros, né? E eu era muito criticado pelo meu sócio, que ele dizia, pô, assim não dá, não vamos quebrar. Isso é muito verdadeiro. É muito verdadeiro, mas eu não quero vender uma vez só e eu não posso vender um produto que eu não acredito, né? E nessa época eu estava aí na faculdade de psicologia e formando, eu descobri muito cedo que eu amava a gente, sabe? Acho que isso ficou muito claro quando eu chegava nas escolas, que eu via crianças pequenas, eu me emocionava, me dava vontade de chorar, né? E aí, poxa, por que tenho vontade de chorar frente a uma situação como essa? E quando eu chegava na escola, acho que até hoje ainda acontece um pouco isso, eu via o tanto de potencialidade daquelas crianças, né? Porque a criança, no fundo, ela acredita que é possível. Ela crê para ver. Né? Você não vê uma criança, você tem filho, você diz, ó, amanhã a gente brinca. Não, amanhã não, é hoje. Ou seja, eles são focados no aqui e agora, eles creem para ver, eles são otimistas, né? Uma criança de 15 anos, 14 anos, 10 anos, ela diz, eu vou ser médico. E ela não sabe que tem 100 mil candidatos para uma vaga, cara. Ela vai ser médica, né? Então, isso sempre me fascinou muito. E nessa jornada toda aí, eu decidi que eu queria ser psicólogo, queria cuidar de gente, né? E por um acidente do destino, que nunca eu fui cuidar de pacientes com espectro autista, com crianças, né? Com autismo infantil precoce, e aquilo foi uma baita aprendizado. Fiquei 6 meses, quando ainda era aluno da psicologia, e conheci minha esposa, acho que foi a principal razão pela qual eu entrei na faculdade, porque eu conheci minha esposa, né? Fazendo 32 anos de casado, ela era mineira, foi transferida para a faculdade que eu estudava, e a gente acabou namorando, casando, e fomos pais de gêmeos. Quando os gêmeos nasceram, nasceram os gêmeos, agora alguém vai ter que ter um trabalho sério, né? E a psicologia naquela época não dava eu diria, para sustentar e ter e desenvolver a família como a gente gostaria, né? E exatamente nessa época, uma coisa que me marcou muito, eu trabalhava no consultório de psicologia, assim que me formei. Tanto eu quanto ela, né? E via, depois de um tempo, eu sempre fui apaixonado, Flávio, por padrões de correlação. Correlação forte, correlação fraca, né? Você é um cara que tem um super especialista em dados, então eu adorava isso, sabe? E parte da minha hiperatividade quando criança me deu uma memória fotográfica e auditiva. Então, os pacientes me contavam as histórias, eu chegava em casa e ficava pensando, sabe o que acontece? Que a narrativa dos problemas é diferente, mas a causa raiz é a mesma. Era a diferença entre o self real, que é a vida que eu tenho, e o self ideal, que é a vida que eu gostaria de ter. Então, esse gap, ele produzia muito sofrimento. E de tanto os pacientes falarem da empresa, a empresa como um lugar de dor, o trabalho como um lugar de sofrimento, né? E chefes tóxicos, e ambientes que não eram produtivos, e chefes políticos. E aquilo foi me despertando. Quando os gêmeos vieram, falei para minha esposa, como eu já trabalho desde os 15 anos, eu vou dar um jeito de entrar numa empresa. E foi isso que acabou me levando a virar propagandista. Você acredita? Que legal, que história, que reviravolta. E esse olhar mais humano, com toda certeza, te formou o líder que você é e vem te formando e te tornando vulnerável, autêntico, humano, e a gente vai falar muito sobre isso. E a família e esses momentos foram, né, te moldando. Você falou sobre clientes. Acho que você tem uma pegada muito forte de olhar para o cliente com um olhar verdadeiro. Não vou vender o que eu não acredito e eu também não posso não ser verdadeiro. Qual que é a sua visão sobre a importância dos clientes nos negócios e o quanto, independente da carreira que nós escolhamos ter, olhar para o cliente, olhar para as relações, como você olha, de fato tem sido uma forma de crescer e se manter em lugares relevantes?
Você tocou num ponto super sensível, né? Eu, no ano passado, ganhei como CEO RA1000 no nosso segmento, né? Do Reclame Aqui. Que legal. Porque eu sou um cara obcecado pelo cliente. Sabe por quê? Porque o cliente, ele é uma pessoa que, acima de tudo, ele confiou em você. Certo? E ele trouxe uma coisa que é sagrada, na minha opinião, que é o fruto do trabalho dele, que é o dinheiro dele. Que legal. Certo? Então, todo cliente merece toda a nossa atenção. Eu vou te falar o dia a dia, vou te falar a real, né? Lá na Pague Menos, o e-mail RI, agora o pessoal está sabendo, o e-mail ri@pmenos.com.br, que é o de relações institucionais, ele recebe algumas reclamações de cliente às vezes. Eu estou copiado nesse e-mail. Uma vez que esse e-mail chega na minha mão, imediatamente eu ligo para o Customer Experience. Eu ligo para a pessoa que é responsável. Olha, você vai receber um e-mail aí, tá, da Dona Maria. Ela comprou o produto, recebeu o produto errado. Quando você resolver esse problema, você me manda uma mensagem no WhatsApp, eu me mando um e-mail ou me liga. E aquilo não vai sair da minha cabeça enquanto eu não receber. Só que são 22 milhões de clientes. Então são 22 milhões de pessoas únicas, com nome e sobrenome, e que hoje compram saúde. Legal. Você sabe o que é você ter uma farmácia que vai muito além da ausência de doença, mas, poxa, ninguém acorda de manhã e diz assim, nossa, hoje eu vou numa farmácia e vou gastar R$200. O cara pensa num sapato, ele pensa numa roupa, ele pensa num bem-estar, mas remédio, geralmente, você tem alguém doente em casa, que seja seu pai, sua mãe, seu filho, você mesmo tem que se sentir melhor para ir trabalhar, né? Então, desde os meus 15 anos de idade, que eu dou muita importância pro feedback, acho que o feedback é um presente, né? Legal. E a gente tem um dever muito forte de tratar o cliente como único. Ele ali, para ele, o problema dele é 100%. Né? Então, quando alguém chega para mim e diz, a gente tem 90% de satisfação no Reclame Aqui. Sim, então tá faltando 10%. E nós vamos fazer isso. Então, a gente fala muito de cliente, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu acho que é mais não decepcionar quem te escolheu e confiou em você. No meu caso hoje, eu vendo commodity. Né? O produto farmacêutico, o produto de higiene de beleza que encontra na Pague Menos, encontra em todas as outras redes, às vezes em supermercado. Né? Então, por que aquele cliente nos escolheu? Então, acho que é uma honra que você possa servir da melhor forma possível. Né? E é interessante que eu aprendi que a gente tem que ter muito a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. E talvez essa de forma mais profunda ter muita compaixão, porque você também é cliente. E eu sou cliente. Como é que a gente se sente quando a gente compra um produto e o customer service é zero? Uhum. A atenção é zero. Entendeu? Você se sente extremamente frustrado. Né? Talvez muito além da questão monetária, do dinheiro que você investiu, mas muito mais da falta de atenção. E eu vejo que muitas empresas elas são craques em fazer propagandas de produto, em marketing, vendem um produto espetacular, mas você vai saber quem realmente é a empresa pelo suporte que você recebe, pelo respeito que tem com você. Que legal. Até porque se esse cliente parar de consumir, o negócio não vai existir mais. Se os 22 milhões de clientes pararem pelo mesmo problema, seja pela falta de atendimento, falta de empatia, falta de entrega, preço justo, o negócio acaba e todo mundo, né? Ouvi dizer, tem uma frase muito famosa que diz que a única pessoa capaz de demitir do estagiário ao CEO... é o cliente. É o cliente. Eu concordo. Obrigado por compartilhar isso. Isso é muito legal, acho que traz uma vantagem competitiva para os negócios e não são todos executivos que olham dessa forma. Muitas vezes executivos eles estão olhando para os indicadores, EBITDA, crescimento, margem, que são indicadores importantíssimos, mas se a gente não olhar para o cliente, não cuidar do cliente, de que adianta? Gostei muito do que você trouxe da visão do bem mais precioso ali. Ninguém acorda querendo ir para a farmácia, ninguém acorda querendo estar doente para comprar um medicamento. Se ele está lá te dando a confiança, gastando um dinheiro que ele produziu, a gente tem a responsabilidade de entregar as melhores experiências para eles. Você fez uma movimentação de psicólogo para um propagandista na indústria farmacêutica em 1994, Exatamente. Se eu não estou enganado. Queria que você compartilhasse um pouco dessa visão propagandista como formação e o quanto te ajudou, porque no final do dia você está vendendo ou criando ambientes para que o seu produto ele seja vendido, né? O quanto essas características te ajudaram a se tornar um executivo ou a ser o executivo número 1 da companhia hoje? Legal.
Deixa eu só completar uma coisa que eu acho que serve para os profissionais jovens que estão assistindo a gente, né? O Vamos Subir é um exemplo até de desenvolvimento, as pessoas usam isso para desenvolvimento. Eu sempre falo que os números seguem os comportamentos. Legal. Se você olha o teu negócio, os comportamentos, os fundamentos, eles estão lá, eles são sólidos, e os números não estão bons, continua trabalhando, o número vai acontecer. O contrário também é verdadeiro. Se o número estiver muito bom e você vai ver a execução e não está funcionando, você não tem os fundamentos, você não tem o comportamento, se preocupe, porque a sua queda vai chegar. Então, você falou de cliente, né? Você pode dizer, é muito romântico você tomar conta de todos os clientes, etc. Você falou, se eu perder os clientes, eu perco o negócio. Nós, na PagMenos, que é uma empresa listada, né, PGMN3, a gente publicou em abril, ou seja, o primeiro quarto desse ano, um crescimento no número de clientes de 9%. Coisa pra caramba. Cresceu o ticket médio, cresceu a frequência que eles vão na loja. Então, você pode ter certeza que isso tem impacto da forma como a gente atende na loja e quando acontecem problemas, porque problemas acontecem, né? É o on-time delivery. Às vezes, o produto você comprou para receber em 2 horas, ele chegou em 3 horas. Você fez o consumidor talvez não esperou. Então, assim, problemas acontecem. Não é o que acontece na vida, mas como que a gente recebe, como que a gente trata. Mas vamos lá, 94. Então, estava na clínica, né? E a clínica me trazia, durante um ano, você aguentando frustração, de segunda a sexta-feira, 10 a 15 pacientes por dia, falando das suas vidas, que eu tinha maior compaixão e relação e tentava ajudar. Só que esse negócio da causa raiz foi um poder de parada muito grande. Puxa, e se eu virasse um líder, fosse para a empresa e pudesse provar a metodologia de que se a gente tivesse segurança psicológica, muito antes da Amy Edmondson falar disso em Harvard, assim, se tivesse uma segurança, se as pessoas pudessem ser elas mesmas, se a gente tivesse um ambiente muito mais assertivo, menos político, será que não poderiam ser lugares melhores? E será que eles não trariam resultados melhores? E aí os gêmeos vieram, ou seja, fui um pouco forçado, né? Foi um trigger aí para... um divisor de águas, né? A gente... puxa, classe média, sabe como que é difícil no Brasil, nós começamos de baixo mesmo, né? Eu estudava, pegava ônibus, né? Não tem, sempre com muito esforço, né? Pais funcionários públicos. Pais funcionários públicos, né? E aí o que aconteceu é que combinei com a minha esposa, com a Margarete, que eu iria procurar um trabalho. E aí não sabia muito que segmento eu ia, mas eu sempre acreditei, Flávio, que Deus fala através dos fatos. A gente que não tem a lucidez para captar. Um belo dia, estava lá na lojinha de carro, lá, porque eu tinha que trabalhar, né? Ficava na clínica e às vezes ia lá ajudar meu sócio. Uma pessoa me ligou, de nome Flávio, falou, olha, você não me conhece, sou amigo do Adriano, tal, longa história, eu queria que você fosse olhar um carro comigo, porque ele falou que você tem um olhar clínico. Você sabe se o carro foi batido, eu quero comprar um carro, mas eu não posso te pagar. Tá bom, passa lá na minha casa, me pega, vou com você. E aí eu fui, era 1 hora de deslocamento, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? E eu fiz uma pergunta aberta para eles. O que você faz? Me apresenta você. E ele falou, sou representante farmacêutico, sou propagandista. Me conta um pouco mais. Longa história curta, foi lá, ele comprou o carro, me deixou de volta e falou assim, Jonas, muito obrigado, mas eu te falei que eu não posso te pagar. Eu falei, cara, você já pagou. Como que eu paguei? Eu acho que eu vou dar certo nessa profissão. Porque eu gosto de gente, eu gosto de estudar, né? Você falou que não precisa ser médico. Quando tiver uma vaga, você me avisa. 3 meses depois ele avisou, fui participar de um processo seletivo, né? E 700 pessoas para uma vaga. Quando eu cheguei no hotel, eu não consegui nem me aproximar da recepção. E aquilo foi um estímulo, em vez de ser uma barreira. Eu falei, puxa, por que não? Eu vou tentar. Se tiver uma vaga, eu vou tentar. E no final, depois de 5 meses de processo seletivo, eu entrei na Roche, que foi maravilhoso, uma empresa suíça. E comecei no centro da cidade de Fortaleza, muito quente, 50 quadras eu andava por dia. Tinha uma revista que chamava Diálogo e tinha os vidros de Bactrim, que é um produto muito antigo, um antibiótico. Então era pesada a pasta e eu ia, né, visitando os médicos, entendendo um pouco o que era a necessidade deles, etc. Depois de uns 3, 4 meses, eu percebi que se eu continuasse fazendo a propaganda como todos os outros colegas faziam, eu jamais ia sair de lá. Então eu lembrei do Jung, do Carl Jung, e fui atrás dos tipos psicológicos, porque ele escreveu um livro que ele separava inicialmente as pessoas entre introvertidos e extrovertidos. Depois ele evoluiu para 4 estilos de comunicação. E eu peguei aqueles 4 estilos e comecei a segmentar os meus médicos. Então eu levava uma propaganda como ele gostaria de receber. E aí eu comecei a aprender que a vida ela não é sobre você, é sobre o outro.
né? Você é apenas um espelho que você coloca no outro. Então, a tua capacidade de comunicação, quando ela é adaptada ao perfil da pessoa que recebe, ela é muito mais eficaz. Legal. E aí foi um sucesso. Pô, dobrou o resultado do setor, né? Fui reconhecido e ganhei a possibilidade de participar de uma vaga para ser gerente de um primeiro time, uma primeira gerência. Fui aprovado, fui para Recife, morei 4 anos. Depois de 4 anos, o resultado também foi excelente. Cometi muitos erros nessa primeira gerência, mas muitos erros, né? De não confiar nas pessoas, comando e controle. Todos os erros clássicos, eu passei por eles, né? Inclusive um que era inerente à minha profissão. Mesmo a pessoa tendo problema na índole, eu achava que como psicólogo, gestor, eu ia conseguir mudar essa pessoa. E depois de errar, pelo menos umas 2 vezes, feio, dar chance à pessoa ser traído novamente, né, com despesa, o cara lançava despesa que não existia. E aí eu disse, não, agora daqui para frente a coisa vai ser diferente. Eu aprendi com isso. Que legal. Acabei virando gerente regional, fui para o Sul, morei em Curitiba e era responsável por todo o Sul. Depois de 2 anos e meio, recebi um convite para vir para São Paulo para tocar uma área de business development, desenvolvimento de negócios, né? E foi muito interessante porque eu fiz só uma pergunta para o meu diretor. Falei, cara, o que esse cara faz? Esse cara, business development, não é uma função que tem em outras empresas. Isso era o ano 2000, 99. Mas eu vou te dar 3 livros. Você vai ler os 3 livros, vai montar a área e depois você é o head da área. Inglês. Claro, inglês tem que falar inglês. Pô, não falo inglês. Eu não sei uma palavra de inglês. Nem falo, nem escuto. Não entendo nada. Tudo bem, não tem problema. A gente te conhece, você vem para cá, monta o departamento e a Rocha te dá um curso de inglês em qualquer lugar do mundo. E foi assim que foi acontecer. A gente mudou de Curitiba para São Paulo, com os meninos pequenos ainda. Montei a área em 3 meses. Por isso que eu digo para os jovens, olha, se você tiver a possibilidade de ter um stretch assignment, ou seja, de ser convidado para um negócio que você não se acha capaz, aí é que você tem que ir. Sim. Sim. Momento de falar sim. Sim. Depois você pensa. Depois você resolve. Né? Porque, no fundo, é exatamente nessa diferença de potencial aí, do que você consegue entregar hoje, do que você quer entregar amanhã, que você nada, meu amigo. Você tem que nadar, tem que aprender, né? Só um comentário, me perguntaram recentemente, pô, qual que é o meu papel como jovem aprendiz, estagiário na operação? Seu papel é falar sim para tudo. Claro. Sim, eu, né? Né? Porque isso aqui vai te trazer somatórias de experiências que vão te formar. Você comentou no início sobre input e output. Você está trazendo experiências e em algum momento isso aqui vai criar correlação e você vai ter vantagem competitiva. Repertório. Muito legal. Repertório que você falou. É, repertório. E eu sempre digo que legal que um dos papéis do Vamos Subir é exatamente despertar desenvolvimento nas pessoas, né? E ter esse spark, ter essa fagulha. O que eu digo é o seguinte, cara, você diz sim para tudo. E quando você estiver sem fazer nada, levanta a mão e pede mais coisa. Perfeito. Mesmo que não seja da tua área. É isso. Certo? Então, projetos globais, por exemplo. Às vezes surgiam projetos globais que eu tinha que entregar o que eu tinha que entregar dentro da minha função. Tinha que me meter na outra área para participar de um projeto. Isso aí é maravilhoso. Inclusive para quem quer ir para fora do Brasil. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas onde eu tinha parado de contar para você é que lá no curso de inglês, fui fazer o curso de inglês, Flávio, eu tive um acesso de pânico na primeira noite, cara. Isso aí podia ter... Síndrome de impostor ou não? Assim, não, acesso de pânico. Pânico mesmo. Mas tava menos 10 graus. Ah, tá bom. Na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos. Legal. E eu tinha chegado, no outro dia começava o curso de inglês, era um curso para executivos de 30 dias seguidos, né? Eu tinha 30 anos de idade. Você estava como diretora. Eu estava como um gerente de marketing. Legal. Né? E fui para lá, era um gerente de desenvolvimento de negócio. Eu fui para lá e quando começou a nevar, que escureceu 5 horas da tarde, algum gatilho que eu não sei explicar, né? Eu entrei para tomar banho, já tinha arrumado todas as minhas roupas, ia para aula, para a escola no outro dia, e eu tive um acesso de pânico. Taquicardia, sudorese, um medo iminente de morte. Cara, foi o pior sentimento. Porque eu saí do banheiro e comecei a colocar todas as roupas na mala de novo. Vou embora. E eu lembrei de ligar para minha esposa. Né? Porque eu sabia o que estava acontecendo. Claro. Tô sendo um acesso de pânico e eu vou voltar. Até porque você tinha toda a parte acadêmica ali, experiência. Perfeito. Né? E ela falou assim, olha, tanto você quanto eu não sabemos o que está acontecendo. Você está tendo um acesso de pânico. Eu vou te falar o seguinte, você vai voltar. Não tem o menor problema. Estou aqui para te apoiar. Só que é o seguinte, não tem mais voo hoje. Senta aí na cama, vamos conversar. E eu chorava muito. E ela foi conversando comigo, eu adormeci. E uma das coisas desses acessos de pânico, que para ser realmente
diagnosticado com pânico, você tem que ter alguns episódios. Claro. Isso aí é um episódio isolado. No outro dia eu não lembrei de nada. Fui para a escola e aprendi inglês com o mesmo nível que eu tinha para liderar na Austrália, que depois fui para a Austrália, em 30 dias. Porque eu estudava 20 horas por dia. É mesmo? Eu ia para a escola, quando a escola fechava, eu ia para as lojas. Quando as lojas fechavam, eu comprava comida e ia tratar dos homeless na rua. Se o cara não tivesse drogado ou alcoolizado, porque dá para sentir, sentava, ia lá atender ele, claro. Claro, anamnese, eu tinha aprendido. Por isso que eu te falo que a vida é uma grande coxa de retalho. Você vai aprendendo habilidades e competências que muitas vezes você não vai usar, mas isso é musculatura, é um músculo que está lá. E que em alguma hora você pode pegar a tua caixa de ferramenta e usar. Né? Então eu ia contar para eles que eu estava ali para aprender inglês e aprendi histórias de vidas belíssimas. Porque aprendi que na cultura americana tinha o loser e o winner. Então muita gente que morava na rua não tinha problemas mentais. O problema dele era social, emocional. Sou loser, sou cara, perdedor. Às vezes perdeu o emprego. Ah, o que você perdeu o emprego? Não, eu perdi o emprego, fiquei desempregado, briguei com a minha mulher, não conseguia emprego e eu acabei vindo morar na rua. Então assim, o papel social também como um rolo compressor, que na América era assim, e isso acontecia. Então, isso para mim mexeu muito com a minha autoestima, né? Porque eu me senti um analfabeto, né? Eu negociava como business development com um intérprete, cara. Isso aí, agora eu mando um recado para todo mundo. Pô, se você não fala inglês, se você quer falar inglês, vá, persiga e consiga. Porque eu me sentia muito mal, me sentia abandonado. Eu me sentia um ignorante, né? E todos os meus pares naquela época, na Rocha, eu sofria até bullying, né? Nessa época a gente não falava de bullying, estava tudo bem. Eu tinha um par que chegava e dizia, nossa, Jonas, como que você chegou nesse nível e você não fala inglês? Eu estudei na Alemanha, eu tenho tantos títulos, eu falo 3 línguas. Cara, desculpa, acontece. Mas eu vou mudar essa realidade. E aí quando eu voltei, isso aí mudou tudo, porque depois de um tempo eu fui para oncologia como diretor comercial, e aí fiz uma carreira lá também, completei 12 anos de Rocha e decidi que eu tinha parado de aprender. Outra dica que eu deixo, se você parou de aprender, está na zona de conforto, a aviação ensina isso. Né? Os acidentes aéreos, eu te falo como piloto que eles acontecem principalmente por uma coisa que chama complacência, que vem do latim, que é complacere, que é exatamente a tal da zona de conforto. A zona de conforto é a zona de morte, cara. Perfeito. Né? Então, quando você estiver na sua carreira, achar que você parou de aprender, que você está trocando a vida por um salário, você fica feliz no dia 15, dia 30, bicho, vai embora. Muda. Por quê? Porque o tempo, ele é cruel. Certo? Então, assim, não tem perdão. A vida não perdoa. Você tem que estar no driver's seat, você tem que estar na posição de tomar decisões, mesmo que envolvida de insegurança. Né? Eu trabalhei em 4 empresas antes de chegar na Pague Menos. Você acha que foi fácil? Saiu da Rocha, foi para a Stifel. Olha, tá aqui a posição, tem que fazer um turnaround, que eu amo turnaround, né? De mudar situações de empresas que realmente não estão bem, ou precisam revigorar, precisam dobrar o resultado. Adoro isso. E aí fui trabalhar lá depois de Guarulhos. Puxa, eu dirigia 4 horas, morava em São Paulo 4 horas por dia. Você acha que é bom dirigir 4 horas por dia? Não. Mas eu enxergava que aquilo ali estava me dando mais repertório, além do privilégio que eu tive de ser promovido, de ter uma carreira de sucesso, dar de volta a responsabilidade, desenvolver jovens, dar feedback, né? Acelerando um pouco, o grande insight que eu tenho do ser humano em 3 continentes diferentes, América Latina, Europa e Oceania, nós somos muito parecidos. E um grande bloqueador de carreira chama-se autoestima. Certo? Por mais instantâneo, dizia a Eva Vilma na peça Azul Resplendor, que era de uma atriz aos 82 anos, ela parava e dizia o seguinte, por mais instantâneo que pareça esse momento, ele representa toda a minha história. Então, quando você olhar para um colega de trabalho, quando você estiver fazendo uma mentoria, quando você estiver trabalhando com outros líderes mais jovens, tente ter um olhar diferente. Aquela pessoa traz uma história de vida. E muitas vezes você vê caras brilhantes, que estudaram em universidades muito melhores do que eu estudei, primeira linha, Estados Unidos, etc., e a carreira do cara não dá certo. Isso sempre me gerou uma inquietude muito grande. Eu tenho N exemplos, que não vai dar tempo contar hoje, mas quando você vai investigando, fazendo pergunta, etc., você vai encontrar na história de vida um bloqueador que até aquela pessoa não sabe. Né?
E aí o papel da psicologia e do tratamento contínuo e proativo para você desbloquear o seu pleno potencial, né? Você comentou um pouquinho sobre bloqueadores e tá muito claro que a sua história ela é baseada em execução, exposição, acreditar no potencial e fazer. E acho que tem uma mensagem muito forte que eu gostaria de destacar aqui, que é, vai lá e faz. As oportunidades estão aí. Talvez você não veio de uma família boa, talvez você não estudou numa escola tão boa, mas você vai ser a consequência das suas ações, dos seus atos, das suas escolhas, por mais que você tenha vindo de um contexto diferente. Seu contexto não vai determinar o seu futuro. Você tem que ir lá, fazer, executar. Você comentou sobre as similaridades entre as pessoas nos diferentes continentes. O brasileiro, por natureza, tem um complexo de inferioridade em alguns momentos, que a gente vem trabalhando e que a gente tem exemplos como você, outros executivos que saíram daqui, performaram, voltaram, continuam construindo o Brasil. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre as peculiaridades ou perfis individuais dessas pessoas ou desses continentes em relação à carreira. Coisas que a gente pode aprender com a pessoa que vem da Oceania, América Latina, Estados Unidos. O que a gente pode tirar de cada um desses continentes para a gente começar a fazer hoje, elevar a nossa performance como profissionais? Pode ser no trabalho, pode ser na mentalidade, pode ser em qualquer coisa que nos ajude a desbloquear esse pleno potencial. Sim. Tem uma dica para desbloquear potencial que tem a ver com o que você falou. Vai lá e faz, né? Eu acho que quando aos 30 anos eu aprendi inglês em um mês, quando aos 30 e poucos anos eu aprendi italiano em 2 meses, né? Mas aí é programação neurolinguística pura, não é? Você sabe o que é? Eu fui atrás de estudar do ponto de vista anatômico e funcional qual era a grande diferença de uma criança para um cara de 30 anos. E se você for ver, não tem tanta diferença das estruturas cerebrais. Por que a criança aprende mais e melhor e mais rápido do que o adulto? Porque ela não tem medo de errar. Só por isso, né? Então, o fato, quando eu aprendi italiano, eu falava errado todo dia, todas as vezes. E interessante que o time e as pessoas na rua, elas diziam o seguinte, ó, deixa eu te ajudar. Não é assim que fala, é dessa forma, a pronúncia não é essa. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela atrai, junto com a autenticidade. E os adultos, eles não aprendem porque, no fundo, não querem parecer estúpidos. Porque não querem errar. Você não vê ninguém sair por aí no corredor da empresa ou na família dizendo, gente, cometi um erro espetacular. E se fazer de ridículo, né? Eu acho que isso me ajudou a me acelerar. Que legal. Acelerar como pessoa mesmo, como profissional. Essa não preocupação em parecer perfeito. Eu tenho exemplos hoje, todas as semanas, que eu posso te falar, e você fala com o time que a gente trabalha junto, eles vão te contar. Porque eu acho que isso é um fator importantíssimo para você acelerar. Aí você perguntou dos continentes. Cometi erros em todos os continentes. Por quê? Porque a linguagem cultural é que manda. É impressionante, né? Você pode ouvir a mesma coisa em 2 países diferentes, em qualquer língua que você escolher, e eles têm significados diferentes. As analogias, ela têm um poder diferente. As pessoas, elas têm um ritmo diferente. E depois você aprende, Flávio, que não existe cultura certa ou errada. Existe a cultura que não é sua e que você vai ter que aprender. Eu vou te dar exemplos. Quando fui convidado para ir para a Itália para assumir lá a presidência da empresa na área de Consumer Health e fazer um turnaround mais difícil da minha vida, porque no fim eram romanos, e quando me foi dito que eu iria para lá, já deram a letra já. Diz, ó, você está indo para lá, tá? Nunca ninguém conseguiu virar isso. Nós estamos já a cada 2 anos se troca o CEO e, puxa, vai ser difícil virar. Então, puxa, se é difícil, se é impossível... Eu quero. Eu quero, óbvio. Sim, porque sou eu. Frio na barriga. Vou lá, vou errar também, mas quero aprender. E o turning point, sempre, o ponto de virada, sempre que eu ia para um lugar desse, eu contratava um filósofo, chama Alfredo Behrens, né? Que é um cara que foi professor de Harvard, foi professor da FIA, da USP, aqui em São Paulo. Hoje ele mora no Porto, é professor da Universidade de Salamanca, e ele é um filósofo, bem mais velho do que eu, bem mais experiente. E eu dizia para ele, vai, conta a história do italiano. Aí ele ia contar desde a história do Império Romano, como tinham sido as fases,
né? Ele ia contar toda a parte da história recente. E ele, às vezes, me dava dicas. No caso da Itália, tem duas coisas que viram. É o conceito da bela figura. Por isso que você vê a arquitetura perfeita, você vê independente profissional do que ele faz, ele está construindo prédios, ele é pedreiro. Ele sai, ele está com um lindo cachecol, muito bem dado o nó, e ele está bem vestido. Por quê? Porque é o conceito da bela figura, de aparentar, né, que tudo está perfeito. O outro conceito importante na Itália é o café. Às vezes é no café que as coisas são decididas, não são nas reuniões. Então, com esses conceitos em mente, acabei percebendo que até um romano, até um italiano, né, que é super... ele tem uma honra muito grande no que ele construiu, ele também quer vencer, ele também quer aprender. Então, acho que são esses elementos da cultura que te fazem enxergar coisas de forma diferente. Por exemplo, lá, você não pode... Nenhum funcionário pode ser demitido. Como é que você faz a virada de uma empresa quando você vê que... Não pode demitir. Não pode. O primeiro artigo da Constituição é Siamo una repubblica fundata sul lavoro. Nós somos uma república fundada em cima do trabalho. E no Brasil todos são iguais perante a lei. Então eu tive que aprender isso a duras penas. Então cada lugar que você vai, a leitura cultural é diferente. Na Austrália, por exemplo, na Nova Zelândia, é o coletivismo. Eles têm o próprio tempo deles. Quando eu ia no começo fazer o diagnóstico, sempre fui um cara muito focado. O diagnóstico tem que ser bem feito, e tem que ter engajamento, chamar os executivos, chamar as pessoas para uma nova visão, missão, estratégia e etc. Demorou o dobro do tempo que eu demorei em toda a minha carreira para fazer turnarounds na Austrália, por exemplo. Por quê? Porque quando a coisa ia acelerar, alguém do time chegava para mim e dizia assim, Jonas, não vai dar. Não vai dar por quê? Nós discutimos tudo, tá claro para todo mundo, sim, mas nem todo mundo foi ouvido e nem todo mundo concordou. Sim, mas eu não sou um cara de consenso. Não, mas aqui você vai ser, porque não vai acontecer. Né? Então, sabe, acho que é você entender que toda cultura é linda aos olhos do outro. Legal. E que a gente vai ter realmente um choque e você se preparar para tirar o melhor das pessoas. Não interessa onde você esteja, porque, no fundo, não é sobre a gente, é sobre o outro. Legal. E você mesmo colocou, você está indo para ser inserido à cultura da pessoa. Exatamente. Ou seja, você necessariamente precisa se adaptar àquela cultura, não impor a sua cultura. E aí que entra, talvez, o jogo de cintura brasileiro e a capacidade de adaptabilidade que a gente tem como ninguém. Então, assim, verdade. Que legal. Eu queria explorar um pouco da sua carreira internacional, porque tem muito jovem brasileiro que sonha em ir para um país, desenvolver uma carreira. Queria começar com a parte difícil, que ninguém conta. A gente acha que o Brasil não tá bom, que se a gente for para os Estados Unidos, Nova Zelândia, outros países, a gente vai ser bem-sucedido porque é mais acessível, é mais justo e que pode ser em algumas esferas. Qual que é a parte difícil de construir uma carreira internacional que ninguém conta? Então, acho que a mudança, ela é muito... Eu tinha filhos já, né? Então, qual a idade deles quando vocês foram para fora? A gente teve os gêmeos, né? E teve a Mariana. Quando a gente foi para a Itália, no caso, porque quando eu fui para Barcelona, eu ficava entre Barcelona e São Paulo, trabalhava na SDI, então eu realmente não considero, porque a família não foi comigo. Legal, né? Ficou aqui. Mas a primeira mudança foi para a Itália. Na Itália, a gente mudou, só quem foi a Mariana. A Mariana tinha 11 anos de idade. E a gente tinha passado por um negócio dificílimo, né? A gente tinha tido o falecimento, a morte de um dos gêmeos, no acidente de carro, em São Paulo, 3 anos antes da nossa mudança. Isso aí foi um poder de destruição enorme, isso é um outro capítulo, né? Então, você imagina, um dos gêmeos ficou, que foi o Matheus estava bem, escapou do acidente, morava em São Paulo e a gente mudou com a Mariana. Então, a Mariana ela teve uma realfabetização em italiano, numa outra cultura, né? Tendo passado por uma situação extremamente difícil e traumática, né? Então, o que ninguém vê é que quando você vê, puxa, eu vou para a Itália, você pensa nos monumentos italianos, você pensa na beleza de morar num continente, no velho mundo, né? Na história, nas viagens que você pode fazer. Agora, meu amigo, a parte hard, a parte dura mesmo, é você se estabelecer naquele lugar, né? Você tem que encontrar uma casa onde o seu cônjuge ele esteja feliz, ele se sinta seguro. Você tem que encontrar uma escola que tenha a ver com a metodologia que a seu filho ele tem mais sucesso de aprender, né?
Então, acho que essa parte é a parte mais difícil. A parte do início, ela é muito difícil. Afinal, você vai chegar numa outra subsidiária, vai dizer, prazer, eu sou Jonas, ninguém te conhece. Todo mundo não entende por que um cara de terceiro mundo, quando estou falando de brasileiros, não só de mim, mas Perfeito. como é que você vai para a Europa, tendo na Europa um INSEAD, tendo as melhores escolas, o que esse cara veio fazer aqui? O que ele entende? Ele não fala nem a língua, né? Porque se você quiser chegar como líder, é uma coisa, se você quiser chegar como chefe, é outra. Você quer chegar como chefe, tá tudo bem, né? Tem vários expatriados, pessoas que fizeram carreiras internacionais, que eles pensam o seguinte, tudo bem, eu vou passar 3 anos. Vou falar pouco, vou aprender pouco, interferir pouco, depois sou promovido. Nunca foi o que eu busquei. Eu busquei realmente deixar um legado, o que eu deixo nas pessoas, construir o que eu aprendo, né? Então, acho que é essa parte que ninguém vê, mas que realmente você tem que se jogar. Vou te dar um exemplo. Eu mudei para Milão, morava em Milão. O primeiro final de semana que eu estava em Milão, depois de uma semana que tinha me apresentado na empresa, estava morando em uma residência temporária, eu pegava minha esposa, minha filha, colocava no carro, escolhe uma direção, norte. A gente vai aqui. Pá! Chegava numa cidade. Tinha que comer, tinha que conversar, tinha que entrevistar as pessoas, mesmo sem falar a língua. E a gente fazia isso todos os finais de semana. Para viver a cultura. Claro. Para aprender. Para aprender. Aprender os elementos culturais e para praticar a língua. Entendeu? Né? Então, assim, você aprende rápido, depende de como você... Quanto tempo você dorme numa situação dessa? Cara, você tem que sobreviver. Então, você tem que aprender muito rápido. Sem né? dúvida. Então, eu acho que isso aí é uma coisa. A segunda coisa é a parte cultural. A parte cultural é bem difícil, né? Porque imagina, quando você assume uma posição fora, o resultado não pode cair. Você pode fazer o que você quiser, mas o resultado você não pode deixar de entregar. E tem uma coisa, eu trabalhei com transplante renal, quando trabalhava na Roche, né? O transplante renal é a rejeição de um novo corpo que chega num grande organismo. Então, existe um risco, independente se você é o CEO ou não, ou que nível você está da organização, de você causar uma rejeição naquele grande organismo. E quem morre é você. Porque é o hospedeiro enxerto. Tá entendendo? Então, eu acho que é uma pressão enorme quando você muda, mas, por outro lado, é um acelerador de vida kairológico, né? Eu sempre falo do Cronos e do Kairos. Eu acho que é do tempo Kairos mesmo, porque você está 1 ano fora do Brasil, trabalhando numa carreira dessa, você pensa que você já passou aí pelo menos 3 ou 4 anos, comprimidos naquele espaço, né? Porque você vai ganhando novas habilidades, né? Novas competências, você vai aprendendo a perdoar mais, você vai aprendendo a se perdoar, né? Da tua capacidade de absorver toda uma nova cultura. Agora, eu super recomendo. Eu acho que você aí que está ouvindo a gente, que está numa empresa, numa multinacional, que tem condições de ter uma experiência fora, não perca essa chance. Ah, mas eu ouvia muito. Ah, Jonas, puxa, mas é um short-term assignment, como eles chamam. É pouco tempo, são 6 meses. Vá. É 1 ano. Vá. Mas me falaram que é para sempre. Às vezes as empresas falam isso. Vá. Vá, porque você vai realmente encontrar uma oportunidade de se desenvolver e de realmente expandir. Ganhar musculatura. Ganha musculatura. Você toca qualquer negócio depois que você falha lá fora e que você tem que nadar e que você tem que desenvolver e que você tem que viver. E não perder a perspectiva, Flávio. Quando eu fui para o meu primeiro assignment, que foi a Itália, eu liguei para 5 CEOs, os quais eu agradeço muito, para fazer um café de meia hora. Pessoas que eram presidentes de empresas que já tinham morado fora. Legal. E eu perguntei para eles, o que eu não posso falhar? Se você pudesse voltar na sua vida, o que é que são os erros que você cometeu, ou o que você aprendeu, o que eu tenho que ouvir de você? E eu ouvi de um executivo uma coisa que foi brilhante. Ele falou, olha, eu cheguei a me separar da minha mulher. A carreira internacional me separou da minha mulher. E me chamou muita atenção, porque família para mim sempre foi tudo. Sou um cara muito bem casado. Então, perguntei para ele, por quê? Ele disse, não, porque você chega, você tem que dar resultado, você tem que aprender, o negócio é enorme, e você tem uma tendência a querer trabalhar 20 horas por dia. Claro. Né? Então, quando ele se deu conta, ele já perdido. tinha separado. Né? Então, eu ouvi vários conselhos, e eu acredito muito que a gente tem que dar e receber. Né? A gente começou a nossa conversa aqui no making off aqui, antes de começar a gravar o podcast, você dizer, Jonas, eu tenho uma responsabilidade de ajudar o outro. Eu gosto de ajudar o outro. Esse podcast, ele traz até esperança, né?
de ver diferentes pontos de vista, diferentes pessoas, diferentes carreiras que pode estar inspirando quem está nos ouvindo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, sabe? Ô, Jonas, obrigado por esse MBA até agora. Queria voltar ao tema família, porque você comentou o quanto isso é importante pra ti. Tenho uma impressão de que sua esposa é a parceira da vida que topa tudo e, se você me permitir a ousadia, as suas loucuras controladas aqui. Claro. É isso? Não, ela topa tudo. Ela topa tudo. E uma coisa muito importante é que você... Lembra da clínica lá que eu falei, dos pacientes, né? É a história do self-real e do self-ideal. É muito interessante, porque em vários assuntos, os problemas que eu ouvia, tinha a parte segmentada família. Puxa, eu tô casado há 20 anos, mas eu não me relaciono com a minha esposa há 10. E aí, puxa, eu não tô feliz. E aí, mas o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter uma mulher que eu amasse. Então, eu vi muitos casamentos se acabarem, né? Eu vi muitos, por exemplo, a história da síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora, o pai e a mãe morreu e o marido e mulher já não existe mais. Então, eu sempre prestei muita atenção, como eu te falei, a vida é uma coxa de retalhos, para a gente aprender para a próxima fase, né? E não era isso que eu queria para mim. Eu queria realmente uma companheira de vida, e a Margareth é uma companheira de vida que topa tudo e é dura. Dá feedback, ouve as histórias, eu compartilho alguns acontecimentos aí profissionais. Elas, alguém precisa segurar também. É claro, um cara agitadão como eu, que 5 horas da manhã eu tô remando dentro do mar todo dia, então assim, eu tenho muita energia. E ela é um contrabalanço super importante. E uma coisa muito importante, Flávio, que eu fui fazer uma palestra, eu faço muitas palestras, né? Eu fui fazer uma palestra para um escritório de advocacia para jovens advogados, desenvolvimento de líderes, né? E ele perguntou assim, tem uma pergunta, você falou de carreira de sucesso, você, Flávio, né? Quando fui fazer a pergunta. Foi a mesma coisa que ele disse. Ele disse, me diz uma coisa, como que eu poderia, eu tenho muita ambição, como que eu poderia ter uma carreira de sucesso como a sua? Eu parei, pensei e devolvi a pergunta. Eu vou te responder, mas antes disso, me contextualiza o que é sucesso para você, né? E sucesso para mim, foi o que eu disse para ele, é você ter uma vida equilibrada, né? É você ter uma família que você ama, é você ter um casamento verdadeiro, é você ter um filho que te consulta e que te ama e que te abraça e que divide as coisas com você, tem um diálogo aberto, né? Então, acho que a vida, ela é muito mais do que uma carreira. É muito importante que as pessoas não percam essa lucidez. Que legal. Porque na ânsia de crescer, muitas vezes, você acaba deixando cair algum prato. Sem dúvida. Seja a sua vida pessoal, seja a tua saúde, seja a tua família, seja o trabalho. Então, realmente, cara, não é fácil. Eu não digo que é fácil, né? Viajei muito, trabalhei muito, mas quando eu tô em casa, eu tô em casa. Legal. E uma coisa que eu digo que eu choco todo mundo, puxa, hoje eu estou como CEO de uma empresa de 26 mil funcionários. São 26 mil funcionários CLT. Nós temos 1.700 lojas. Essas lojas, muitas delas, estão abertas 24 horas. Eu opero varejo, mas eu posso te falar, sem medo de errar, que quando eu entro em casa, às vezes eu esqueço onde eu trabalho. Isso choca. Isso realmente choca, né? Por quê? Porque você tem que criar esses espaços para que você se recarregue, né? Até hoje, por exemplo, eu nunca tomei remédios para dormir. Eu durmo muito bem. Eu durmo muito bem primeiro por ter a consciência da vida aqui e agora. Legal. O passado eu não controlo, certo? Eu fui um cara que passei pelos momentos mais brilhantes e mais escuros da vida, né? Pouquíssima gente perdeu um filho, por exemplo, mas está no passado, né? Isso virou, isso curou, isso gerou aprendizados, né? Hoje eu cuido de pais e mães, tanto a Margareth quanto eu, a gente tem amigos que passaram por isso e não conseguiram dar a volta por cima, né? Então nós temos o nosso dever de cuidar dessas pessoas, né? Mas essas coisas que passaram estão no passado. O futuro, a minha capacidade de impactar o futuro é zero. É zero. Eu planejo. Estava com o meu time de diretos agora, a gente estava trabalhando no passo 1, 2 e 3, que é elaboração de cenários, sinais fracos ainda para daqui a 10 anos. A inteligência artificial, né? O cenário 2, no ponto 2, a estratégia que a gente tem para os próximos 5 anos que nós estamos implementando. Cenário 3, o aqui e agora, o que está funcionando, o que não está. Claro que, como executivo, e até na vida pessoal, você pode pensar no futuro, mas não sofrer por ele. Porque o meu impacto no futuro é zero. Então, a história de você estar presente no aqui e agora,
Isso aqui de muda estar tudo. íntegro. E Isso não, muda tudo. e não são todos executivos e profissionais que conseguem fazer isso. Inclusive, tem muito executivo que diz que não existe o profissional, o marido, a esposa. É uma coisa só e a gente vive interconectado em tudo. Eu acho que aqui está uma grande lição para manter relacionamentos saudáveis e conseguir performar na sua melhor capacidade na faceta que você tá. Executivo aqui, marido aqui, etc. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Você comentou sobre sucesso. Me parece que você tem prazer de sair de casa para performar e entregar, mas você tem prazer de voltar. E talvez o sucesso tá aqui, né? Porque tem muita gente que quer sair para performar no trabalho porque em casa não tá bom. Ou quer voltar para casa porque o trabalho... Me parece que você consegue balancear muito bem. Eu tenho um medo gigantesco. Eu sou pai de 3 filhos. Você compartilhou... 3 filhos. Assim, não posso imaginar a dor que você teve ao perder um filho e fiquei pensativo, inclusive, aqui. E eu tenho um medo gigantesco de me tornar um executivo, um bom profissional e perder minha família. Como é que você fez para conciliar até esse momento? São acordos? É alinhamento de expectativa? É conseguir se desconectar quando você está em casa presente? Porque, de novo, eu conheço muito executivo que está no 6º, 5º casamento e, sabe? Entrando um pouquinho em mais detalhes, né? Para conseguir performar na carreira e estar bem em casa. Como é que você tem feito? Eu acho que é tudo verdade, né? Teve um executivo, um vice-presidente, que eu contratei há 1 ano atrás, e ele, numa convenção, ele falou, olha, o pior é que é tudo verdade. Eu achei linda essa frase que o Wallace falou, né? Porque, cara, é você viver na verdade. Eu acho que as coisas, elas acontecem, a gente não é... Ninguém é perfeito. Então, eu vivo muito bem dentro da minha imperfeição. Isso é espetacular. Então, assim, você ter liberdade para ser quem você é integralmente, isso não tem preço. Porque se você tiver essa vulnerabilidade, você vai receber feedback. A Mariana, minha filha, né? Hoje ela estuda em Genebra, tem 20 anos, fazendo faculdade lá. E o Matheus mora em Portugal. Né? São meus orgulhos. Aí o Matheus, ele está em Lisboa já há bastante tempo. Ele tem 31 anos, vai fazer 32 agora, né? E eles me dão muito feedback, sempre deram. Então, por exemplo, cheguei em casa um dia, tô com o celular na mão. Você pode ter certeza. A Mariana chegar e diz, pai, o que eu te falei? Pô, desculpa, eu não ouvi. Sabe por que o senhor não ouviu? Você tá com o celular na mão. Legal. Então aquilo é um tiro. Mas você criou esse ambiente, total, você estimula eles. Total. Né? Me tornem melhor. Sem dúvida. Se eu tiver extremamente agitado, ou não estiver prestando atenção, ou tiver com um problema que eu não quero dividir, às vezes você tem problemas, claro, né? A vida é uma jornada individual, nem tudo você quer dividir, né? Isso é ser real, isso é verdade. Ainda hoje nós estamos no ninho vazio, porque como os filhos da gente, todos já moram fora. A gente mora sozinho e está se curtindo, mas ela chega às vezes para mim e diz, olha, você não está bem. Mas por que eu não estou bem? Não, você está comendo muito rápido. Tudo bem, já foi um feedback. Estou comendo rápido, não posso levantar da mesa antes que a gente tenha aqui tido o momento da verdade aqui que a gente está jantando, tá entendendo? Então, legal. É você criar um ambiente que as pessoas, não só no teu trabalho, na tua vida, os teus amigos, eles possam te dar feedback, que não é nada pessoal, né? A gente só dá feedback para quem a gente gosta, para quem a gente ama ou se interessa. Por que eu vou perder tempo? Qualquer pessoa vai perder tempo de te falar uma coisa que talvez te magoe, se eu não me preocupo com você. Então, acho que o papel da gente é deixar esse ambiente completamente aberto, né? Para que a gente possa escutar muitas vezes aquilo que a gente não quer, mas que vai nos fazer tão bem. Então, acho que quando você coloca verdade em tudo que você faz, coloca amor... Cara, eu sou um cara que coloca amor em tudo que eu faço. Dá pra sentir. Né? Se a minha esposa chega para mim e diz, olha, eu quero jantar fora com o casal fulano de tal. Cara, se eu não for me sentir bem, você pode ter certeza, eu não vou. Mas porque ela é minha amiga, eu quero que você... Não quero. Não vou. Vai me fazer mal. Então, acho que quando você atinge... E, cara, desde que eu nasci que eu sinto isso, sabe? Acho que legal. Como foi difícil nas grandes empresas você ser você mesmo. Porque tem muita politicagem. Tem muita. Né? Ser autêntico não é tão bem visto numa corporação tão grande. Exatamente. Como é que foi isso pra você? Mas eu te falo por quê. Você tem 3 filhos. 3 filhos. Preste muita atenção. Porque se você for ver todas as instituições, as principais instituições brasileiras, elas criam as pessoas para não ser assertivas. Pensa no teu trabalho, pensa nos teus amigos, pensa no teu ciclo de amizade, você vai encontrar
pouquíssimas pessoas que falam a verdade com respeito. Por quê? Eu tinha 6 anos de idade, Flávio, certo? A minha tia chegou no meu aniversário e me deu uma caixa de presente. Eu abri essa caixa, era uma camisa verde. Eu olhei para ela e disse, tia, obrigado, mas desculpa, eu não esperava receber uma camisa. Ainda mais verde. Eu não gostei da cor. A minha mãe ouviu. Ela me chamou no quarto, depois, durante o aniversário. E eu não vou nem te falar o que ela falou. Levei uma grande, assim, olha, não faça isso. Você tem que agradar as pessoas. Mesmo sem gostar, foi uma atitude de generosidade da sua tia. Aí, ó, família, certo? Aí você vai para a escola. Professora, não entendi. Dá para explicar de novo. Não gostei do que a senhora falou. Não acho que esteja certo. Li o livro, mostra uma situação diferente. O que vai acontecer? Vai ser... Tinha as reuniões lá de pai e mestre, né? Que lá fora é three-way conference. Muito lindo. Mas o professor chegava, seu filho é inadaptado. Quantas vezes eu recebi feedback dos meus pais dizendo assim, ó, você está discordando da professora. Mas você está pagando a escola. E eu não posso ter uma opinião diferente? Não, você não pode. Você está lá para falar o que os outros querem ouvir. E aí, quando te pagam, você vai para o trabalho, se você der um feedback para alguém, ou se você chegar para o seu chefe e dizer, olha, isso é atitude de chefe, como eu cheguei várias vezes a dizer, e não de líder. Porque eu não te sigo. Eu não vou te seguir, eu vou te respeitar. Seguir, não. Uma vez eu falei isso para um alemão, o cara pediu para eu repetir. Eu disse, sabe por quê? Você lidera por fofoca. O que você acabou de me dizer é liderar por fofoca. Ah, repeti. Por quê? Olha o feedback que eu recebi. Lá na matriz, estão falando que você não aceita feedback ou que você não participa das reuniões. Quem na matriz? Nome e sobrenome. Ou então você vai ligar para essa pessoa e pedir para ela me dar o feedback direto. Porque você não está me ajudando. Então, assim, olha, eu passei poucas e boas nas empresas. Porque eu não queria crescer sendo alguém que os outros queriam ver. Eu só queria crescer se eu pudesse crescer como eu era. Com tudo de excepcional que eu deveria aportar, mas com todos os meus defeitos, né? Então, as grandes instituições, escola, eu te falei de família, escola e trabalho, você é sempre treinado para agradar. Para se adaptar. Para ser encaixado numa caixinha bem quadradinha. Senão, você vai virar o crítico no trabalho. Mas como é que a gente pode... Mas como é que a gente pode... ser uma pessoa verdadeira, transparente, autêntica e, ao mesmo tempo, jogar um jogo que muitas vezes é imposto. Porque talvez você não vai conseguir mudar a circunstância simplesmente porque você quer mudar ou ser você mesmo. Como é que a gente constrói um ambiente... Agora, olhando para corporativismo, como é que a gente constrói um ambiente onde a gente pode influenciar e não necessariamente morrer nessa jornada? Porque aqui é uma arte, né? Como é que é isso? Entregue resultados sempre altíssimos e compre as suas batalhas. Não dá para você brigar sempre. Legal. Não dá para brigar por tudo. Né? Se o negócio não vale a pena a briga, se não vale a pena você ser assertivo, porque a assertividade é uma escolha. Legal. Né? Agora, não pode te fazer mal também. Legal. Porque eu via muitos pacientes, tem uma patologia que chama, acho que é tricofagia, que são pessoas que comem cabelo. Puxa o fio de cabelo e come. Puxa o fio de cabelo e come. Um dia, tem fotos aí horríveis que você tem que fazer uma cirurgia no estômago para tirar o novelo de cabelo, porque ele não é digerível, né? Então, eu sempre fiz a analogia que quando você sofre alguma coisa e não fala, quando você tem uma opinião e não faz, e faz mal para você não dizer, psicologicamente você come cabelo. Então, você vê muitas doenças psicossomáticas sendo construídas pela soma de coisas que você está consumindo ali sem se desfazer ou sem... Que você não tem condições de falar. Porque você engole aquele negócio seco, né? E de tanto engolir sapo, meu amigo, esse sapo tem que sair por algum lugar. E é por isso que as pessoas se frustram... Acaba virando doença. Perfeito. Né? Então, acho que eu aprendi a comprar minhas batalhas. Eu cometi muitos erros no começo. Eu escrevi um post agora no LinkedIn que eu falo o seguinte, que a força se mede diante do prazer. Né? Eu aprendi isso a duras penas. Então, é o seguinte, às vezes, principalmente as novas gerações, as recompensas elas são imediatas. Né? E a maior definição de força é a capacidade de você controlar suas próprias emoções. Legal. Né? Eu ainda hoje, eu posso ter, às vezes, ficar com raiva. Mas, cara, que demonstração de fraqueza. Né? Se a gente não tem força nem de segurar nossas próprias emoções, quem realmente somos nós? Então, eu acho que a arte está entre você manter a tua autenticidade, a vulnerabilidade, ser imperfeito,
e arrumar uma maneira para falar. Porque a assertividade é manter o conteúdo e adaptar a forma. Se eu estou dando um feedback, não é sobre a minha pessoa, é sobre o outro. Então tem que ter compaixão, né? Eu te falei que eu tive com um time agora 2 dias aí em Campos do Jordão. E a gente fez o feedback andando, né? Você vai trocando as duplas. E quando você dá o mesmo feedback para 2 pessoas, você pode ter certeza, independente da senioridade dela, as reações vão ser diferentes, porque elas são seres humanos diferentes. Então, acho que o papel do líder nas organizações é olhar, entregar a mensagem adaptada àquela pessoa sem mudar o conteúdo. E muitas vezes, ser assertivo é perguntar. Certo? Porque inúmeras vezes, antes de você dar um feedback, por exemplo, você faz a pergunta e a pessoa já fala para você. Nossa, eu acho que eu poderia melhorar aqui. Eu acho que aquela situação que eu vivi não foi legal, porque eu poderia ter feito diferente. Aí a pessoa olha para você e diz assim, agora me dá o feedback. Não precisa, porque você percebeu. Isso é muito mais potente do que eu te falar. Era exatamente isso que eu queria te falar. Então, acho que ser verdadeiro não é necessariamente ser agressivo, e ser verdadeiro não é ser intrusivo. É você ter respeito com o principal asset, principal bem que você tem, cara. É o dia da tua vida. Legal. E voltando no que você trouxe, assim, pra gente ganhar legitimidade para comprar batalhas ou escolher as nossas batalhas e conseguir ser autêntico, a gente tem que ter uma base que é resultados e consistência. É aqui que a gente constrói a nossa legitimidade, a nossa confiança para ser ouvido. É nessa linha? É nessa linha. E eu conheci dois exemplos de pobreza muito fortes. A primeira pobreza era uma pessoa que tinha tanto dinheiro, que só o que ela tinha era dinheiro. É uma espécie de pobreza. E a segunda era as pessoas que tinham medo de perder o emprego. É uma pobreza também. Você fica refém. Porque se você não tiver a liberdade de ser quem você é e trocar a tua vida por um salário, porque você quer agradar, porque você quer estar na zona de conforto, no fundo você é pobre também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Cara, não deu certo, não se adaptou, não é a tua cultura, não é a da empresa, tá tudo bem. Muda. Você começa de novo, você muda. Agora, seja verdadeiro com o teu tempo de vida. Muita gente pergunta assim, nossa, Jonas, pô, você perdeu um filho de 20 anos. Ele tinha 20 anos, Tinha 20 anos, né? Primeiro que a gente vê, tanto Puxa. eu quanto a minha esposa, nós temos uma fé muito grande em Deus, de que nós somos felizados por ter tido a oportunidade de ser pai e mãe dele por 20 anos, do Pedro, né? Tudo é uma perspectiva, tudo né? é uma perspectiva. Mas eu posso te falar o seguinte, que o que fez a gente se recuperar é que nós vivemos uma vida verdadeira. No aqui e agora. Falando o que sentia, educando, colocando limites, né? Então eu não deixei nada para trás. Porque quando a gente não tinha arrependimentos. Não. Quando você não é você mesmo, quando você tem uma vida verdadeira, quando você não segue os teus princípios, no fundo você está construindo, muito provavelmente, arrependimentos. Que é aquela diferença entre a vida que eu tenho e sou e quem eu gostaria de ser com a vida que eu gostaria de ter. Essa diferença, ela vai se acumulando e vira sofrimento. Porque agora eu não teria tempo de voltar atrás e falar possíveis coisas que eu não falei. Então, acho que a responsabilidade, né, por ter uma vida mais próxima da realidade, mais próxima do que você é, com todas as suas imperfeições, não tem problema ser ridículo. O problema é você não ser você. O fato de você não ser você já é ridículo. É ridículo. É ridículo. Porque, cara, o fim fim vai ser igual para todo mundo. E se a gente olha num espectro um pouco mais humano, cada ser humano é individual. Você tem dons, talentos, habilidades que vão gerar valor de uma forma diferente. Ou seja, você está ali para ser você. E talvez a grande missão de vida de cada um é fazer bem o seu trabalho para entregar valor para o cliente final, né? Você não está produzindo ou vendendo medicamentos, você está vendendo saúde, alegria, esperança. E a gente tem que encontrar um pouco desse propósito no nosso trabalho, nas nossas ações finais para entender que é muito, muito além do que a gente simplesmente vê na nossa frente. E o nosso papel como líder
eu me remete a quando eu me emocionava e chorava na escola quando estava esperando meus filhos para levar para casa. Naquele potencial. Então, quando eu entro na empresa, o meu olho brilha. Porque eu vejo ali pessoas que querem vencer, querem ser felizes, que querem ter uma carreira legal, que não querem morrer na empresa, querem ter família. Tá entendendo? Então, acho que desenvolver esse potencial, ter um impacto na vida dos outros, é a minha grande missão. Muitas vezes eu erro, e quando eu erro, que eu percebo, eu recebo um feedback, eu vou lá e peço desculpas, né? Porque às vezes você pode querer o máximo que aquela pessoa acerte, mas não é o que ela quer. Sim. Então a gente tem que saber respeitar, sabe? Eu acho que o brilho no olhar, a paixão, o toque, né? Eu escrevi outro post no LinkedIn faz uns 3 meses aí que diz o seguinte: quanto mais forte você é, mais leve você toca. Eu acredito muito nisso. Não. Às vezes é o silêncio, às vezes é uma pergunta, às vezes é um abraço, né? Eu acho que na Pague Menos, o que eu estou mais feliz, Flávio, é que depois de, mais de 32 anos de carreira, eu estou conseguindo provar para os fundos de investimento, porque eu visito os acionistas depois dos calls de resultado, tem até um agora na próxima semana, né? E eles perguntam assim: Jonas, como é que pode 5 trimestres recordes, crescendo 18% de vendas de mesma loja, a empresa bombando, o EBITDA aumentando 55%, é gente. O que mais? Gente. E o que mais? Gente. Então é o seguinte, vou te explicar 70%. Os 30% você não vai entender. Só se você for lá conversar com as pessoas. Porque o segredo, com 25 mil pessoas trabalhando dentro das lojas, o que a gente fez foi dar condições básicas e escutar. E mostrar que nós somos o mesmo. Né? Eu abro loja às 6 horas da manhã, eu levo o bolo, sanduíche, um suco de laranja e sento lá e abro a loja com o time da loja. Né? A gente tira foto e conversa. E, poxa, como é que pode melhorar? O que você está precisando? Então, assim, quando você consegue acender a energia das pessoas, elas dão o melhor de si, sem ter medo de errar. Porque se você é estúpido, ela também pode ser. E a gente só segue a imperfeição. Os líderes imperfeitos. Né? Os grandes líderes, eles são imperfeitos. Porque os grandes caras, as pessoas que são perfeitas, né, que se portam de toda uma sabedoria, superioridade, essa pessoa não é seguida. Porque ela está muito distante. E você seguir quem está muito distante, você vai se perder. Está muito distante. Está muito distante, eu não posso ser como essa pessoa, então não me inspira. Porque no final é sobre inspirar, é sobre engajar. Né? O ser humano é diferente da tartaruga. A tartaruga, os ovíparos, eles nascem programados. A tartaruga vai lá, coloca os ovos, depois de 20 dias, aqueles ovos eclodem, a tartaruga mãe já está longe, milhares de quilômetros, centenas de quilômetros. Aquela tartaruga nasce, ela nada exatamente para o mar, ela está pronta para nadar. Abandona uma criança de 1 ano, 2 anos, um mamífero, ele vai morrer de fome, de sede. Ele não vai conseguir perpetuar, né? Viver, crescer. Então, o ser humano, ele é interdependente. É extremamente frágil e interdependente. Então, como grandes mamíferos, a gente tem que aprender como é que você engaja, como é que você tem olho para o outro, como é que você mostra que o importante não é você, o importante é o outro. Sem dúvida. Né? Você vai ficar importante se você tiver um impacto positivo. Né? E a vida é difícil. A vida dos grandes executivos, a minha vida é difícil. Quantas pessoas eu tive que demitir? Né? Procurando que aquilo não fosse uma surpresa. Ou porque estava fazendo um downsize na empresa, fazendo da forma mais justa possível, porque queria dormir. Falei do sono, né? Ter um sono de qualidade. Então, é difícil, a gente toma decisões difíceis. Então, você tem que se cercar não é nem técnica, você tem que se cercar de ações e comportamentos que te levem à crença de que você está fazendo o melhor para aquela pessoa e para a empresa, mesmo que a decisão seja dura. Porque quando me diz assim, Jonas, mas você é focado em pessoas e você acabou de demitir 2 diretores, quando você chegou em 5 meses você estava na empresa, Quando eu falo que sou focado nas pessoas, eu sou focado em todas as pessoas. E tirar essas 2 pessoas, claro, seria melhor para o todo. Óbvio. Né? Então não vida de poliana, não, cara. Então você gosta de gente, então, cara, não. Você nunca vai... Traz todo mundo. Não, calma. Peraí, só um minutinho. Ele tem que querer também. Ele tem que ter o perfil que a gente busca. Ele tem que estar no lugar certo. Agora, todo mundo merece um feedback, todo mundo merece uma segunda chance, né? Todo mundo merece que você seja sincero. Porque se você não for sincero, esse daí vem para tua conta.
porque você vai pegar alguém de surpresa. Deixa eu fazer uma pergunta especificamente sobre força do trabalho e pessoas que hoje trabalham contigo. Você é uma pessoa excepcional, tá sendo um MBA de verdade, não é? Eu sou intenso, eu recebi esse feedback. Exato, você é intenso e você tem um raciocínio muito rápido e já tenho várias perguntas aqui. Como é que você tem aprendido, como é que, né? Mas a pergunta é, o que você espera de um líder? Sim, pessoa para trabalhar contigo, performar. E eu entendo que não são só flores, tá? Não. Entendo que tem ali expectativas altas, padrões altíssimos, entrega, consistência, conceito técnico. O que a pessoa precisa ter para performar contigo? O que um líder precisa ter ou um profissional? E aí você puder falar do líder e também daquele jovem que está iniciando. O que esse jovem precisa ter hoje para ser bem-sucedido e construir uma carreira na Pague Menos? Eu vou te contar uma história. O Jorge Milberg, né, que eu não sei se ele vai ver esse podcast, que ele mora no Peru. Ele era presidente de uma empresa americana, uma das duas que eu trabalhei, e eu reportava para ele. E ele tinha sido headhunter de uma grande empresa de hunting no mundo. Ele tinha 13 anos trabalhando em Miami. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: ô Jorge, quantos executivos você entrevistou na sua vida? Puxa, mais de 2.000 executivos. E você lembrava, no final da entrevista, de tudo que ele tinha falado? Qual era o clique que te dava para você colocar ele numa shortlist, ou seja, para ele ir para o cliente ser entrevistado ou não? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, La Luz. Ele era peruano. Era a luz. Então é o seguinte, no final da conversa, ou acendi a luz ou não acendi a luz, né? Eu demorei para entender isso, muito tempo. Eu sou um cara extremamente exigente para trabalhar comigo. Extremamente exigente. Primeiro que eu não entrevisto ninguém. É uma divisão de responsabilidades, né? Então, por exemplo, quando comecei esse desafio na Pague Menos, depois de fazer o diagnóstico, etc., rapidamente, com 4 meses, eu trouxe o primeiro executivo, a vice-presidente de gente. Comecei por gente, a Rose, né? E a Rose nasceu de uma conversa de 3 horas. Nós tomamos café da manhã por 3 horas. Ô, Flávio, em 3 horas, aparece tudo. Aparece tudo. Até no silêncio. Então, o que eu busco na pessoa para trabalhar comigo? Que a missão da empresa, que a gente assume com muita humildade, com muita paixão, ela tem a ver com a tua missão de vida. Você tem que querer algo maior. Você tem que gostar de gente, né? Então, tem algumas características, dependendo da empresa, dependendo da missão, que você busca. Não tem ninguém melhor nem pior. Tem a pessoa mais adequada para aquele desafio que você tem, né? Então, o cara para trabalhar comigo, ele tem que ser, primeiro, gostar de gente. Ele tem que ser uma pessoa genuína que quer desenvolver o outro, certo? Tem que ser rápido, não pode ser complacente. Então, você imagina, eu recebi um feedback do time agora, João, você é muito intenso. Você vai lá, checa a execução e você liga direto pro cara que reporta para mim, pro diretor de execução, o diretor regional daquele lugar. E nem todo mundo recebe bem. Pô, cara, desculpa, próxima vez eu vou ligar para você. Como é que você acha que eu deveria ser melhor? Então, assim, olha, é questão de respeito com o tempo de vida. Tudo tem a ver com isso. Então, a pessoa tem que ser o dono tem que ter cabeça de dono, ter obsessão pela linha de frente, tem que gostar de gente, né? É uma pessoa que tenha facilidade em ser imperfeito, ou que entenda onde é que ele é muito bom, onde é que ele não é, né? E que queira jogar em time. Acho que isso é super importante. Legal. Vamos ter um timaço na Pague Menos. Eu diria que hoje nós temos o melhor time do varejo. O melhor time. Porque a gente tem uma liga muito, muito grande entre a gente, e se você é de fora e chegar, você jamais vai saber quem que manda naquele negócio, qual que é a hierarquia. Isso não é importante. E a gente conseguiu juntar pessoas sem ego muito baixo. Mas como é que você valida, sabe, se a pessoa não tem ego? Cara, aí é feeling, Feeling, conversa, né? É exemplo, é informação, né? Eu nunca contrato ninguém sem conversar com alguém que já trabalhou com aquela pessoa, né? Eu acho que aí se você... Não é que eu tenha nascido com esse dom, acho que a gente desenvolve. Cometi vários erros em contratação. Você é psicólogo também, né? Então, mas isso me ajuda. Isso te ajuda, né? Isso me ajuda demais. E papo reto. Não tem negócio de enganar. Cara, não gostei, falo que não gostei. Muita celebração. Eu adoro celebrar pequenas coisas. Adoro celebrar. Adoro. Consegue dar um exemplo aqui? Semana passada, por exemplo, eu chamei todas as pessoas, 30 pessoas que cuidam da limpeza lá da nossa matriz lá em Fortaleza. Eu sempre faço café com eles, né? E aí no café eu pergunto, e aí, olha, puxa, melhorou. A empresa está mais cheirosa, as pessoas estão mais felizes.
A pesquisa mostrou isso. Então, eu queria reconhecer o trabalho de vocês. E ali passa ali 40 minutos tomando café com eles, ouvindo. Como é que eu posso ajudar vocês? Como é que pode ser melhor? Né? Celebra, por exemplo, o market share. Poxa, estamos ganhando participação em mercado faz mais de um ano. Nós estamos crescendo o dobro do mercado. Cara, quem que é o time que impacta nesse negócio? Vamos fazer uma celebração. Seja uma cerveja que a gente vai comer lá com caranguejo, ou seja um restaurante, ou seja um café da manhã. É que você é muito humano, né? Você é gente da gente. As pessoas vão sentir isso. Vem aqui, vamos... O que você fez? Por exemplo, uma coisa banal. Vou te falar uma coisa banal. Porque a genialidade de fazer com que as pessoas se engajem, ela é muito... É como um cristal. Vou te falar o que aconteceu. Uma dessas celebrações era com o time de procurement, que fez os bids e que economizaram lá milhões de reais. Entrou todo mundo na sala, uma sala com 20 pessoas, né? A gente tem uma sala grande lá. Aí eu olhei para eles, falei assim, olha, estou muito feliz que vocês estão aqui, nós vamos celebrar, mas eu queria que vocês falassem o nome de vocês e o que foi mais legal que vocês fizeram para a gente chegar nesse resultado. Fiz um teste. Ao final daquela celebração, um dos vice-presidentes, no dia seguinte, falou assim, Jonas, cara, você não tem ideia do impacto que foi essa celebração. Aí eu falei, por quê? O bolo era bom? A comida era legal? A conversa foi descontraída? Não. Porque no começo, você perguntou o nome de cada um e eles puderam falar. Então, assim, cara, é muito... Não tem manual de instrução, não. É você se jogar e simplesmente deixar rolar. Porque é todo mundo humano ali. Entendeu? Mas se jogar com intenção. Com intenção de cuidar do próximo, claro. De cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas. Claro. E de combater a invisibilidade. Quando comecei o desafio no Pague Menos, a gente tinha alguns problemas de limpeza lá. No banheiro, as pessoas, puxa, você sabe, o cara não pensa no próximo, etc. E eu ia nos banheiros da empresa, isso me incomodou demais. Então eu chamei o pessoal da limpeza para conversar. Perguntei o nome de cada um e pedi para eles me contarem. Eu fiquei com vergonha. Cara. E sabe o que eles me falaram? Eu falei assim, o que dói mais? E ele falou assim, as pessoas passarem pela gente e não darem um bom dia. Porque no final, eu sou só a pessoa que limpa o banheiro. Então, você devolver dignidade às pessoas e entender que se aquela pessoa não limpar o banheiro por 5 dias, você não vai trabalhar. Você não vai poder usar o banheiro. Então, assim, todo mundo é importante. E ninguém é invisível. Ninguém. A gente faz live lá com loja e tem o maior prazer de falar para todas as lojas, para todos os funcionários. Todo mundo, chama a galera, não interessa o nível. Então, assim, no final, é fácil, mas é complicado. Né? Porque tudo começa na gente. De ter um olhar diferente e de combater a invisibilidade. Experimenta fazer uma coisa que eu sempre faço, há muitos anos. Chega num restaurante, pergunta o nome do garçom. Como que é o seu nome? Mudou o atendimento. Você não está entendendo. Aí você diz assim, mas o que aconteceu? Você fez uma brincadeira com o cara, você perguntou o nome dele, você deu protagonismo a ele. Você está num momento ali, você precisa comer, você foi por prazer, você está com a tua esposa, você está com um executivo, enfim, whatever, mas você perguntou o nome do cara. E aquilo transforma. Você empoderou ele. Claro. Você trouxe visibilidade. Exatamente. Ele não é mais invisível. Cara, eu tô te vendo e te agradecendo que você tá me servindo. Combater a invisibilidade. Combater a invisibilidade. Que legal. Combater a invisibilidade. Cara, tá em todo canto isso aí, né? A invisibilidade tá em todo canto. Porque, infelizmente, a sociedade, ela é pela utilidade. Né? Você tem um cargo importante? Então, cara, é importante que eu te trate bem. Claro. Né? Eu já cheguei em lugares que a pessoa não sorriu para mim. Mas depois que ela descobriu qual era o meu cargo, ela sorriu e me tratou muito bem. Então, aquilo ali já me mostrou quem a pessoa é. Quem é a pessoa. Por quê? Porque a gente tem que respeitar as pessoas antes dos cargos. Não ficou mais inteligente porque foi promovido. Já era. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre competências e habilidades. Com o advento de inteligência artificial, de AI, LLMs, a forma como a gente aprende, desenvolve, interage, tem mudado completamente. Inclusive, as expectativas das empresas sobre as competências para alguém entregar as suas responsabilidades têm mudado.
Como é que você enxerga o profissional do futuro em termos de competência, habilidade, entregáveis? Como é que esse profissional é? Olha, é uma ruptura muito grande, viu, Flávio? Eu estava em Nova York 2 meses atrás, no Brazilian Week, que acontece em abril, né? Até escrevi também, o LinkedIn é o grande lugar que eu coloco minhas dores, meus sentimentos, etc. Fica aí um convite para quem gosta de ler. E eu fiquei muito preocupado, e eu escrevi um texto chamado Rogai, com o AI no final, por nós. Né? Que era sobre eu vi esse. Porque, cara, eu vi todo mundo celebrando, grandes CEOs, empresários, fundos de investimento, todo mundo celebrando, e a única pergunta é, quantos postos de trabalho eu posso cortar? Qual é a eficiência que eu gero com esse agente de inteligência artificial? Então, eu acho que a gente está banalizando muito. Acho que é importante gerar eficiência. Acho que o humano que entende da inteligência artificial, ele vira um super-humano, né? Mas nós não podemos celebrar 20% de, mais ou menos, porque foi o que foi falado lá, de desemprego mundial. Porque esse mundo não vai parar de pé. E você for lá para o Schumpeter, ele vai dizer que as coisas acabam, elas se autorregulam, né? Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento muito duro, muitas profissões vão desaparecer, né? E o que a gente está fazendo na empresa, eu estou te dando sempre exemplos do que a gente está fazendo, a gente tem feito muito treinamento para fazer o literacy, né? Fazer o letramento das pessoas em inteligência artificial, de explicar e de convidar as pessoas a aprenderem. Aprender a usar, aprender a fazer pergunta nunca foi tão importante. Você vai para o chat GPT lá, se você não souber fazer a pergunta, 2 perguntas, a mesma pergunta de forma diferente, vão dar 2 resultados diferentes, né? Eu acho que o que não vai mudar é essa arte de descobrir nas pessoas quais são as grandes fortalezas que elas têm. Porque no final, o nosso resultado, o meu, o seu, né? Ele vem de quem? Ele vem do que você extrai da matéria-prima humana, de pessoas juntas, de competências diferentes, de áreas diferentes, né? Então, acho que não é uma visão romântica, não. Acho que o artista, ele jamais vai desaparecer. O que vai desaparecer são as tarefas repetitivas, né? E as pessoas que, por exemplo, que fazem coisas pelas quais a máquina consegue fazer com a precisão e com a velocidade absurda, né? Eu costumo dizer que tudo que é matemático, processual e repetitivo deve ser substituído. E a gente tem que devolver para as pessoas a capacidade de protagonizar, de criar, de construir, de vislumbrar muitas vezes um nível de criatividade que a máquina não vai ter, a não ser que alguém dê um prompt, né? Tem um estudo que diz que 90% das demissões e promoções acontecem em função das soft skills. Você acredita que ainda as soft skills elas reinam para os profissionais e empresas que performam acima da média? Sem dúvida. Sem dúvida. A capacidade de a gente ter muita diversidade, né? Muita inclusão, times completamente diferentes, que são os que dão mais trabalho, tá? Se trabalhar com pessoas completamente diferentes de você, custo de gestão é bem maior. É óbvio. Por quê? Porque você tem que ter mais energia psíquica para entender as fortalezas são diferentes, que os humores são diferentes, você tem que fazer daquilo um belo quadro. Então, te dei o exemplo de um time, eu tenho um time direto de 6 vice-presidentes, né? O último que eu fui contratar, eu demorei a contratar. Achei que eu estava errado, investi muito tempo. Porque eu brincava, quando era criança, de uns bloquinhos de um castelo, que você ia botando os bloquinhos um sobre o outro e no final tinha que colocar um telhadinho vermelho. E às vezes quando você colava o telhadinho, caía tudo que você tinha construído naquela montagem, né? Então acho que time é muito isso, assim. Uma pessoa que realmente não combine com aquele todo, né? A Gestalt terapia falava que o todo era maior do que a soma das partes. Eu acredito muito nisso. Então, cara, é como pintar um quadro, sabe? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter em buscar características diferentes, ele é muito potente. Ele é muito potente. Dá muito trabalho. Quando no começo da minha carreira eu não gostava de trabalhar ninguém diferente de mim. Se o cara dissesse assim, porque eu durmo 9 horas, eu chego tarde, e, puxa, o cara não tinha muita energia, eu já dizia, esse cara não serve. Não vai dar. Depois a gente aprende. Você vai aprendendo que... A gente vai chegar no objetivo final com formas diferentes, caminhos diferentes, mas chega. Chega. E chega até melhor. Porque esse cara que é menos agitado do que eu, ele vê mais detalhes que eu não vejo. Ele vê perspectivas diferentes. Ele traz mais serenidade. Entendeu? Eu acho que, cada ser humano carrega o brilho de ser capaz de ser feliz, como diz a música, né?
Acho que isso aí, a música tocando em frente, que eu gosto muito, né? Então, acho que é a gente ter menos preconceito, ter mais compaixão, entender que cada um de nós, assim, carrega uma vida, carrega uma história, carrega uma capacidade, né? De novo, o LinkedIn, né? O LG lá do LinkedIn vai ficar feliz com esse podcast, mas eu escrevi a história de que quem vê o meu sorriso não imagina a minha dor. Foi um post que eu coloquei lá, eu contei minha história, né? De tudo que aconteceu, de como que eu olho pro outro, do fato de eu ter perdido um filho. E às vezes você olha para uma pessoa, ela não tá num bom dia, e você diz, cara, eu vou dar um feedback para essa pessoa ou não? Não, primeiro eu vou perguntar. E aí, como é que você tá? Aconteceu alguma coisa? Você tá na tua plenitude hoje? Por quê? Porque a gente não sabe o que tá por trás do outro, né, cara? E é uma jornada humana de sobrevivência, velho. Agora, agora, a maioria dos líderes não tem essa capacidade de olhar para o ser humano numa visão de longo prazo, numa linha do tempo. A gente está preocupado em geral, e quando eu falo a gente, lideranças em geral, está preocupado em resolver o problema do mês, do quarto, da semana. Qual que é o estalo, assim, para falar assim, redireciona o foco e olha para o ser humano como deve ser? Porque muita gente tá preocupado com os indicadores, né? E acho que você já deu uma aula sobre isso aqui pra gente. Mas como é que aquele líder que quer mudar, mas não consegue porque ele tá tão envolvido na operação e sabe, o que esse cara precisa fazer pra, de fato, mudar e pensar mais nas pessoas? Eu acho que ele tem que alimentar a lucidez de entender o tempo, né? A lucidez de entender os sinais, que é tempo de parar, que é tempo de planejar, que é tempo de pedir feedback. Acho que isso é importantíssimo. E uma coisa muito, muito séria, que eu levo muito a sério, é delegue, mas assuma a responsabilidade. Né? Acho que você tem que, quando você está cada vez mais alto, poxa, eu tenho 25 mil acionistas, né? Minoritários, por exemplo, que mesmo com conceito de cliente lá atrás. Um cliente, não interessa o cara tem uma ação da PagMenos. Se tiver uma ação da PagMenos, estou trabalhando para ele. O cara tem 10, 20 milhões de ações, estou trabalhando para ele também. Então, a gente tem que entregar no fim, né? É muito importante que você entregue resultado. Eu sou um cara muito focado em resultado. Agora, não pode ser um resultado a qualquer custo. Eu nunca acreditei que matando o time e destruindo famílias, que pelo resultado, por si, eu acho que não é por aí. Legal. E delegue e assuma a responsabilidade, né? Acho que se as coisas não vão bem, cara, olha para mim. Eu sou responsável. Sim. Se qualquer pessoa do time cometeu um erro e teve um impacto no mercado, olha para mim. Porque a responsabilidade é minha. Eu assumo isso. Então, acho que muitas vezes você... Eu acho que tem vários executivos que são muito ligados em pessoas. Né? Eu vejo executivos brilhantes. Né? O que eu não vejo muitas vezes é vulnerabilidade. Eu não vejo vulnerabilidade. Eu não vejo assunção de responsabilidade. Isso aí realmente, infelizmente, eu acho que em algum momento se perdeu um pouco isso, sabe? E o mundo não são só flores. Não. Né? Vocês tiveram, se puder compartilhar, obviamente, vocês tiveram uma reunião com fundos e executivos, acionistas da PagMenos, e você contou uma experiência legal aqui nos bastidores. Você quer contar um pouquinho sobre essa experiência e o quanto isso representa essa vulnerabilidade e a legitimidade, a verdade por trás em dizer como a vida ela de fato é. Verdade. Eu acho que o líder ele tem que caminhar sobre as suas palavras. Né? A gente, pensa na tua carreira, você sabe quem que é líder e quem que é chefe. Pelas ações. Pelo que ele falou e pelo que ele fez. Então não pode ter discrepância. Né? Até para encerrar um pouco desse bate-papo, isso aconteceu faz umas 3 semanas, a gente recebeu um grande banco lá na PagMenos, lá em Fortaleza, que foi acompanhado de 10 fundos diferentes, fundos de investimentos, fundo de long, que a gente fala, que são fundos muito respeitados no Brasil e no mundo, de investimentos em empresas de longo prazo. E dois dias antes, a gente estava preparando com o time de executivos o que a gente ia fazer de apresentação e mostrar de exemplos, etc. Eu estava muito calado, geralmente eu fico calado, ouvindo, captando, não só ouvindo, mas sentindo o que as pessoas estão falando, o que o time está mostrando, né? E aí no final eles olharam para mim, e aí, Jonas? Eu falei assim, olha, não estou feliz não, eu estou sentindo que aqui é tudo
Real Madrid, eu entendo pouco de futebol, mas o Real Madrid, para mim, no inconsciente coletivo, é um time que faz muito gol, que tem muitas estrelas e tal, e tudo é perfeito, né? Aí eu olhei e disse, olha, eu tô vendo tanta perfeição nessas apresentações, nessa agenda, isso aqui não representa a gente, não representa. Então, eu acho que não deveria ser assim. O que a gente não faz bem? Nós vamos mostrar. E aí eu lembrei, né, que naquele dia especificamente, que é uma coisa que acontece raramente, a meia que eu tinha colocado era furada. E eu não tive tempo de trocar. Às 6 horas da manhã, eu estava no escuro, não queria acordar minha esposa. Fui lá, calcei a primeira meia, estava perfeita. Calcei a segunda, eu vi que o dedão escapou da meia. Cara, naquela hora, por isso que eu acho assim, eu falo de lucidez, você tem que estar inteiro. Para que você pegue analogias e liderar é um contador de história. Né? É pegar as coisas que acontecem e transformar na linguagem que as pessoas conseguem entender. E às vezes bom humor funciona muito. Então, naquele momento, Flávio, eu lembrei que a meia estava furada. Aí eu olhei para ele, subi assim num degrauzinho que tem na nossa sala lá principal, falei assim, ó, vou mostrar uma coisa para vocês, vocês nunca vão esquecer. E todo mundo ficou me olhando. E eu tirei o sapato do pé esquerdo e tava lá o dedão de fora e a meia estava furada. Né? E eu tinha dito, olha, por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque isso aqui é a realidade. Né? Quando você olha para mim, você vê aqui um belo sapato da Ferragamo, espetacular, do tempo que eu morava na Itália. Mas você jamais vai saber que por dentro tem uma meia furada. Então, isso aqui é autenticidade. A gente tem que mostrar o que é. Esses caras só fazem isso. Eles passam a vida visitando empresas. Vamos mostrar o que a gente tem diferente. Sabe o que tem diferente? Tem um monte de coisa para fazer. Aqui não tem bala de prata. Varejo é complexidade, a gente tem várias coisas para fazer, a gente faz isso todo dia e a gente quer acertar. E o fato da gente ser muito verdadeiro com o que tem que acertar e ter muita paixão e ter muito propósito, tá fazendo a gente crescer 17%, 18% a 3 trimestres. Então, assim, cara, alguma coisa nós estamos fazendo bem. Né? E talvez seja criar esse ambiente seguro de que todo mundo pode errar, todo mundo pode estar com a meia furada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, legal. Né? Então, foi a primeira vez que eu conto isso, porque foi 3 semanas atrás, né? Então, a gente contei no bastidor. Então, fica de bônus aí para quem assistiu que a meia furada, a estratégia da meia furada, e foi fantástica a visita. E as pessoas se conectam. Claro. As pessoas se conectam porque estão olhando não para o executivo, mas para o Jonas, que lidera as pessoas e empodera as pessoas. Sim. Última pergunta para você, porque eu sei que o tempo tá curto. Não é o tempo tá curto, é que faz 2 horas que a gente tá conversando aqui. Exatamente, é verdade. Tá passando rápido. Tá passando rápido. Se você pudesse emprestar uma característica sua, aquela característica chave que te trouxe até esse momento, por um ano para alguém que está assistindo a gente, qual seria essa característica e por quê? Cara, a energia, o otimismo. O otimismo. O grande otimismo. Acho que o entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si, né? Dizem alguns escritores. Então, acho que é o entusiasmo, sabe? Acho que cada dia é uma grande oportunidade de você aprender, fazer diferente, de você ter um impacto na vida de alguém. E eu reflito muito durante a semana. Se eu tivesse o meu dia de volta, eu teria investido da mesma forma, né? E às vezes a resposta, a maioria das vezes é sim, às vezes não, e eu corrijo, mas acho que é o entusiasmo, assim, sabe? De nunca perder. Poxa, com tudo que eu passei na vida, podia estar aqui me lamentando e tal. Cara, tá tudo bem, é entusiasmo, é força de vida, é paixão, é brilho no olho. E o quanto esse entusiasmo e ter Deus dentro de você e a fé... E tem... A gente não vê muitos executivos falando de fé, independente da fé em A, B ou C. O quanto a fé tem sido um motor para você de continuar, acelerar e... Muito, muito. Sabe por quê? Lembra que eu falei das crianças, que elas creem para ver? Né? Eu aprendi com o Pedro e com o Matheus, né? Que eles, contando para eles um tananal que eu estava fazendo, ele falou assim, pai, é o crer para ver e não é o ver para crer. Sabe? Eu acho que a fé, ela te ensina a dar o salto, sem entender se tem chão na frente, sabe? Acho que a fé é tudo, né? Seja fé em Deus, seja fé em você, seja fé que vai dar certo, mas o que tem que ser, e tem muita força. Então, se você coloca fé naquilo que você faz, e fé na intenção, na verdade, cara, não tem como dar errado, né? É que a gente nasce com medo, colocam medo na gente, né? Uma das coisas que acontecia comigo quando eu atendi adultos e atendi crianças, eu não entendia como é que
As crianças tão otimistas viravam adultos pessimistas, medrosos, né? Pessoas que no começo da carreira estão preocupadas em fazer um pé de meia, cara. Isso me agride. Agride frontalmente. Quando alguém não tá vivendo e tá guardando dinheiro para aposentadoria. Só. Isso me agride. Porque isso é o crer para ver. Não, isso é o ver para crer. Então acho que a fé é tudo, cara. A fé é tudo. É tudo. É o começo, é o alfa e o ômega. Aí é a fé. Que legal. Obrigado, Jonas. Eu que te agradeço. Muito obrigado, viu, pela conversa maravilhosa. Não, obrigado você. Senhoras e senhores, Jonas Marques, foi um prazer estar contigo. CEO da Pague Menos, uma empresa listada. E mais do que empresa listada, com EBITDA crescendo em 2 dígitos percentuais, vários quarters, um ser humano que veio para nos inspirar, para trazer luz, para nos provocar. E a gente sai daqui muito melhor do que a gente entrou. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Abração. Um abraço. Deus abençoe. Amém.